Olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos começar agora mais um tópico da nossa aula que vai abordar as questões sobre aprendizagem dos tecidos fundamentais e terminologias anatômicas. Mas hoje, os mais específicos, nós vamos falar sobre histologia e vamos falar como são preparados os materiais histológicos. Então, a histologia é que estuda os tecidos e para a gente poder entender como funciona o estudo desses tecidos, a gente precisa lembrar que quando a gente pega um órgão para estudar, nós devemos cortar esse órgão em estruturas menores, e o corte desse órgão em estruturas menores, se a gente colocar numa lâmina, nós vamos ver tudo transparente. Não vai ter coloração. Por isso que inventaram-se, então, as técnicas de coloração, e essas técnicas de coloração permitem que a gente consiga, de alguma forma, entender como os tecidos e as estruturas estão organizadas dentro daquela nossa amostragem. E a principal das técnicas de coloração que a gente tem é a chamada de coloração hematoxilina e eosina. Mas existem diversas outras técnicas de coloração, como, por exemplo, a gente pode ver aqui nessa parte da apresentação que a gente tem várias técnicas de coloração histológica, onde nós temos aqui. Essa aqui é a técnica de coloração chamada de PAS, que é ácido periódico de Schiff, onde ele vai corar em magenta essas estruturas que contêm mucina, essas estruturas que contêm glicogênio, ficam muito mais coradas em um rosa, em um vermelho bem mais forte. Aqui a gente consegue ver uma lâmina de esfregaço de sangue, onde a gente está utilizando a técnica de Ginsa, e essa técnica de Wright e Ginsa serve para corar principalmente hemácia. Então a gente está vendo aqui em cor de rosinha as hemácias, a gente consegue ver o neutrófilo aqui nessa região. Essa técnica aqui é chamada de impregnação por prata. Nessa técnica de impregnação por prata, os neurônios vão ficar muito mais evidenciados, como a gente consegue ver aqui, essas células de Purkinje nesse corte de cerebelo. Então a gente consegue ver a marcação específica para neurônios a partir da impregnação por prata. Nós temos também aqui a técnica chamada de Wernhoff, que cora principalmente fibras, algumas fibras de colágeno e fibras de elastina, e portanto nessa amostragem aqui de um corte de orelha, nós vamos ver essa parte da cartilagem, que é muito rica em elastina, a gente consegue ver muito mais roxo do que nas outras regiões. E, por fim, nós temos também essa técnica chamada de imunofluorescência. Na técnica de imunofluorescência, a gente coloca um anticorpo, e esse anticorpo vai servir nada mais nada menos para se ligar a algumas estruturas específicas, só que esse anticorpo ele carrega um fluoróforo, que quando é excitado por luz, esse fluoróforo emite uma outra luz que dá uma coloração. Então fica muito lindo. Nós conseguimos ver aqui nessa amostragem um núcleo mais azul, as mitocôndrias foram marcadas em vermelho e o citoesqueleto foram marcados em verde. Mas a aula de hoje não é para falar sobre essas específicas, é para falar para aquela que é a técnica de coloração mais utilizada e mais básica e simples e importantíssimo para o estudo na histologia, que é a coloração hematoxilina e eosina. Mas tanto a hematoxilina e eosina quanto essas vão depender da gente poder preparar a nossa amostra. Para preparar a nossa amostra, nós vamos ter que primeiro coletar. Então a gente vai lá no nosso animal e a gente coleta essa amostra e depois nós vamos ter que fixar. Alguns casos a gente inclusive consegue infundir o fixador no próprio animal para poder garantir com que possa gerar tecidos mais preservados com as estruturas mais originais possíveis. Mas a gente retira esse tecido, por exemplo, um fígado que está aqui, e vai colocar num bloquinho, numa caixinha, e vamos colocar banhado por formol para fazer o processo de fixação. O formol vai fazer com que as estruturas se mantenham de alguma forma preservadas para a gente poder observar depois, futuramente. Depois que eu fixei, esse tecido ainda continuou mole. Não tem como eu cortar. Mas para eu poder cortar, eu preciso formar alguns blocos, e esses blocos são feitos no momento da etapa da inclusão. Nessa etapa da inclusão, eu vou colocar dentro de uma forminha os meus tecidos para serem analisados, e eu coloco, por exemplo, parafina para depois eu ter um bloquinho consistente que possa ser cortado. Existem diversos materiais, eu posso fazer em resina, eu posso fazer, por exemplo, se eu quiser fazer numa reação tudo no frio para preservar as estruturas das proteínas, sobretudo, eu posso fazer isso num gel protetor contra o frio. E aí depois, um criogel, e depois eu posso fazer isso tudo cortado num criostato, onde vai utilizar temperaturas abaixo de zero. E como vocês sabem, os tecidos são muito grandes. Se eu colocasse um tecido grande no meu microscópio, não veria nada. Então eu tenho que cortar esse tecido. É como se fosse aquela na casa de frios, onde vai cortar
A gente tem, então, aqui uma lâmina. Essa lâmina, de alguma forma, vai vir com um bloquinho e é uma mortadela que vai passando e vai cortando em fatias bem pequenas. Então, quem faz isso é o micrótomo. E o micrótomo, obviamente, o nome diz, ele vai cortar as nossas amostragens numa espessura de micrômetros que facilitam a visualização. Ou eu posso fazer isso, por exemplo, que é um micrótomo no criostato, e aí ele vai, de alguma forma, manter a temperatura muito baixa. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar os meus cortes todos em lâminas. E agora começam as etapas da coloração. Então eu vou fazer processos de hidratação e reidratação e banhar em alguns desses corantes para poder fazer com que essa amostragem absorva esse corante e permita a reação para que esse corante possa interagir quimicamente com o nosso tecido. A técnica mais utilizada é a hematoxilina e eosina. Então vamos entender por que fica tudo roxinho e rosa quando eu utilizo a hematoxilina e a eosina. Bom, a hematoxilina e a eosina são dois corantes diferentes, uma é a hematoxilina e a outra é a eosina, e a hematoxilina é quem faz com que o tecido fique roxo. E essa hematoxilina, ela é um corante que é básico, então ela tem caráter básico. Portanto, por reações, ela vai, de alguma forma, ter afinidade para qualquer estrutura na minha célula que seja ácida, que tenha características ácidas. Muito bem. Já a eosina ela é um corante de caráter ácido. É a eosina que tem a coloração rosa avermelhado. Sendo ela ácida, a eosina ela vai se ligar a qualquer estrutura e componente celular que tem características básicas. Então, é muito simples. É só você lembrar quem que é ácido e quem que é básico na hora de corar. A hematoxilina é básica, é roxinha. A eosina é ácida e ela é rosinha. Nesse sentido, eu vou conseguir entender que o que vai ser corado por que numa célula? Pense numa célula, pense em um núcleo. Então, basicamente, a hematoxilina e a eosina, ela facilita a distinção do que é núcleo e do que é citossol. O núcleo, ele é ácido. Portanto, o núcleo, sendo ácido, ele vai ter afinidade por corantes básicos. Porque ele tem afinidade, então ele é chamado de basófilo. Filo aqui de proximidade, amigo, do básico. Então, o núcleo, ele é basófilo. Porque ele é ácido. Por que ele é ácido? Porque o núcleo, ele vai conter, então, aqui o meu DNA, ele vai conter aqui o meu RNA, na forma do RNA aqui do nucleolo, onde eu tenho muito RNA de produção, ou também no meu retículo endoplasmático rugoso, porque no retículo endoplasmático rugoso eu tenho o ribossomo, porque lá eu tenho o meu RNA ribossômico. Então, o DNA, ele é ácido, porque é um ácido desoxirribonucleico, assim como o RNA. Se eles são ácidos, quem que eles vão atrair de alguma forma e vão ter afinidade? Por corantes básicos. E quem que é básico? A hematoxilina. Portanto, a hematoxilina é quem vai corar o núcleo e o meu retículo endoplasmático rugoso. Então, várias estruturas são coradas pela hematoxilina. Em contrapartida, quando eu penso na eosina, ela é ácida. Portanto, a eosina ela vai se ligar a qualquer estrutura da minha célula que tem características básicas. Então, essas estruturas são chamadas de acidófilas, porque tem afinidade pela eosina. Por exemplo, as mitocôndrias, proteínas citoplasmáticas, colágeno, ele tá muito ácido, então, é muito básico, então ele vai ter afinidade por corantes que são ácidos, no caso, a eosina, e vai ficar todo rosinha a região onde tem colágeno. Então, para a gente resumir, a gente tem que lembrar que a hematoxilina ela é um corante básico, então veja aqui um monte de quantidade de hidroxilas, e a eosina ela é um corante ácido, então a gente tem inclusive aqui funções de ácidos carbônicos, e aí a eosina é ácido. Logo, a hematoxilina sendo básico, ela vai interagir com moléculas da célula que são ácidas. E aonde está a molécula ácida da célula? No DNA, no núcleo. Então, a hematoxilina vai corar o núcleo das células e algumas estruturas do citossol, que também têm características ácidas, como, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, que tem um RNA ribossômico. Já a eosina, ela vai se interagir com todas as outras moléculas que têm características básicas. Então, ela vai com fibras de colágeno, com outros tipos de fibras, proteínas citoplasmáticas e mitocôndria. Então, para a gente observar, a gente consegue ver aqui núcleos
corados por hematoxilina. Então, núcleo sempre é corado por hematoxilina, tá? Aqui fica muito mais claro. Veja aqui eu tenho um músculo liso e aqui eu tenho tecido conjuntivo. Olha o núcleo que bonitinho, totalmente corado aqui por hematoxilina roxinho. Eu não consigo delinear aqui o espaço da célula, mas eu consigo raciocinar pelo tamanho do meu núcleo, pelo formato do meu núcleo. E aqui eu estou vendo fibras que estão marcadas do citossol. Aqui no tecido conjuntivo fica muito mais claro isso, onde eu consigo ver aqui o meu núcleo corado em roxinho e várias fibras de colágeno corado em rosinha, que é a eosina. Aqui eu consigo ver no meu ducto coletor, no meu túbulo renal, eu consigo ver um núcleo bem corado aqui e eu consigo ver o meu citossol corado em rosa, corado por eosina. Nesse aqui eu estou vendo um vaso sanguíneo, onde eu consigo ver a luz do vaso e as setinhas estão mostrando aqui núcleos das células endoteliais que compõem o vaso sanguíneo. Então vejam que os núcleos dessas células ficam todos roxinhos, enquanto o citossol ele vai ficar mais rosa. Aqui é uma linda lâmina de fígado, então eu estou vendo os hepatócitos. Veja que os hepatócitos estão lindos aqui, eu estou vendo aqui o meu núcleo, tá? Corado em roxinho, e eu estou vendo o meu citossol mais rosa, mas no hipotócito eu consigo ver, inclusive, alguns pontos arroxeados. Por quê? Porque o hepatócito, ele sintetiza muita proteína. Se ele sintetiza muita proteína, eu tenho lá meu retículo endoplasmático rugoso, portanto, ele de alguma forma vai se corar também por hematoxilina, porque o retículo endoplasmático rugoso tem características ácidas. Nessas lâminas, eu estou vendo aqui as células acinares do pâncreas. Então, as células acinares do pâncreas, elas formam esses ácinos, onde eu tenho na periferia, eu tenho aqui a minha porção basal, e para o centro eu tenho a minha porção apical, que é onde tem as enzimas que vão ser liberadas lá no trato gastrointestinal, porque o pâncreas produz as enzimas digestivas, as enzimas pancreáticas. Então, percebam que o núcleo, ele é corado aqui em roxinho, mas a base desse ácido, pensando nesse formato dele aqui, a base dele também está mais arroxeada. Por quê? Porque ele sintetiza muita proteína, então tem muito retículo endoplasmático rugoso que também cora por hematoxilina. Mas o ápice dele é totalmente rosa avermelhadinho por conta das características dessas enzimas que são produzidas, que têm características básicas, portanto se ligam com a eosina. Aqui eu consigo ver um neurônio, e esse neurônio está o corpo celular dele aqui. Eu consigo ver o núcleo bem definido deste neurônio, com o nucleolo evidente, então é uma região que vai ser corado sim por hematoxilina, mas o mais interessante é que o citossol desse neurônio, ele não está totalmente rosa, ele tem vários pontos de acúmulo aqui de roxinho, e roxinho é hematoxilina. Se é hematoxilina, se liga a características ácidas. E o que poderia ser? Ora, se não, o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomo, porque o neurônio é muito metabolicamente ativo e ele vive constantemente produzindo proteínas. Então, basicamente, era essa a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre como se funciona o processo de coloração, e eu espero também que nas próximas aulas fique mais claro e que as lâminas não sejam interpretadas por vocês com um monte de pontinho roxo e um monte de pontinho rosa sem ter muito significado. Muito obrigado e assistam a próxima aula.